Eu gostaria de começar falando sobre o Asclépio mitológico, o que dá origem ao nome do personagem do Cavaleiro Lendário. O Asclépio, na mitologia grega, ele é também conhecido como o deus da medicina. Asclépio era capaz de curar várias doenças, ele na verdade é o filho de Apolo. Só que essa coisa, essa mania do Asclépio de curar as pessoas acabou gerando certos problemas, porque o Asclépio ele era tão bom médico, ele era tão bom nas habilidades dele de cura, que ele aprendeu a trazer as pessoas de volta dos mortos, ele aprendeu a reviver pessoas de tão bom que é o tratamento desse cara aí. E isso, é claro, causou a ira dos deuses, porque os deuses eram os imortais, E se os humanos não morrem mais, eles se tornam imortais também. Então Zeus ficou putaço. Eu imagino que o Hades também tenha ficado putaço, afinal o negócio dele é gente morta, Se não tem mais gente morta, o Hades vai falir. Então o irmão dele, Zeus, deu uma força e mandou um raio direto na cabeça do Asclépio, fazendo assim com que ele morresse, e aí ele foi transformado em uma constelação, que é a constelação do Serpentário, ou a constelação de Ofiuco, que nós conhecemos e que serviu de inspiração para o 13º Cavaleiro de Ouro. Tanto é que a representação da constelação do Serpentário é um homem segurando uma serpente. E a serpente ela faz referência ao Asclépio, pois disse também que um certo dia o Asclépio estava curando as pessoas e uma serpente se enrolou no bastão dele. E aí nós temos várias versões do que acontece desde então, desde que essa serpente se enrola no bastão dele. Uma delas é que a serpente ficou lá para sempre no bastão dele. A outra é que o Asclépio conseguiu matar essa serpente, e ao matá-la uma outra serpente se enrolou também no bastão e trouxe consigo uma espécie de erva que acabou revivendo a outra serpente. Foi aí que o Asclépio descobriu como reviver as pessoas, como trazê-las de volta do mundo dos mortos. Como eu já disse em outros vídeos, a mitologia tem várias versões, mas é fato que sempre existe essa relação aí do Asclépio com a serpente. Inclusive essa constelação pode ser considerada como duas constelações, a de Asclépio mesmo, que é o Serpentário, e a de Serpente. Queria deixar claro que essa é a história do Asclépio mitológico, lá da mitologia grega, e não do Asclépio do mangá de Next-Dimension. Na verdade a gente não tem certeza se esse Asclépio do Next-Dimension é ou não o personagem mitológico, mas o mais certo é que não seja, assim como o Orfeu não era o Orfeu mitológico, Ele tinha uma história bem parecida, mas não era o personagem mitológico, era justamente um cavaleiro que passou ali pelo mesmo destino, pelo destino próximo ao do personagem mitológico. Muitos personagens em CDC têm nomes de personagens mitológicos, mas não são exatamente esse personagem ao qual eles fazem referência. O maior exemplo disso é o Afrodite, gente? A história do personagem de Next-Dimension, o cavaleiro lendário, mitológico do Serpentário, é que ele era um cavaleiro muito poderoso e que o poder meio que subiu a cabeça ali, ficou perigoso, os deuses acharam melhor selar ele. Até o momento não foi revelado pra gente oficialmente qual que é o visual do Asclépio, como é que era esse cavaleiro aí. Ele é sempre mostrado com uma sombra ali no rosto, não tinha nem mostrando o cabelo dele, por exemplo, não aparecia nada, só parecia mais a armadura de Ofiuco mesmo. Só que talvez o visual do Asclépio já tenha sido revelado para nós, na verdade, porque a Bandai lançou alguns meses atrás o Cloth Myth do 13º Cavaleiro de Ouro Lendário. E quem é o 13º Cavaleiro de Ouro Lendário, gente? Não é o Odisseus, É o Asclépio. Ali dá pra gente ver o cabelinho dele, dá pra ver que ele é loiro e tem o cabelo curto, mas o rosto dele mesmo fica com aquela sombra de mistério, que sempre aparece em Cavaleiro Zodíaco, já é corriqueiro isso aí. Pode-se pensar que a Bandai fez o boneco antes de a gente ter o Odisseus ainda revelado, mas na verdade o Kurumada já tinha mostrado o Odisseus, tanto no capítulo publicado de Next-Dimension nessa época, quanto nos spoilers de temporada, que o Kurumada sempre lança alguns spoilers anteriormente. Os spoilers da temporada anterior ao lançamento desse boneco já dava para ver o aspecto do Odisseus. Então, se a gente já sabia como que ia ser o Odisseus, com certeza a Bandai, que deve ter informações muito mais privilegiadas do que nós, pobres mortais, também já sabia como que era o visual dele. Por que eles fizeram um boneco com essa aparência aí? Muito provavelmente porque essa seria a aparência do Asclépio. Mas é claro, o Kurumada pode mudar de opinião e um dia mostrar o Asclépio ele não tem nada a ver com isso daí. Uma dúvida que surgiu logo que a armadura de Ofiuco, a armadura de Serpentário apareceu, é se ela era realmente uma armadura de ouro ou se ela era uma armadura divina. Porque ela é uma armadura bem complexa, cheia de detalhes, ela tem asas, tem o báculo, tem a cauda, tudo mais. Só que não foi dito em lugar nenhum até agora que essa armadura é uma armadura divina. Inclusive nos materiais de divulgação, ela sempre foi apresentada
ela somente como armadura de ouro. Se ela fosse realmente armadura divina, eu creio que eles diriam, né, armadura divina de Ofiuco e não somente armadura de ouro de Ofiuco. Então essas teorias que dizem que a armadura dele é armadura divina são fundamentadas totalmente à moda do baralho, porque a armadura tem asa, ok, a armadura Sagitário também tem asa, a armadura tem um báculo, ok, a armadura Sagitário tem um arco, a armadura de Libra tem 12 armas, a armadura tem uma cauda, a armadura de Fênix também tem uma cauda, então realmente não tem nada a ver, gente. Só que aí a gente tem uma teoria minha, que essa armadura ela pode não ser armadura divina, só que ela pode já ter sido armadura divina. Baseado em que você fala isso, Ed? É o seguinte, lembra lá na saga de Hades, quando o Thanatos vê a armadura do Seiya, a armadura de Pegasus virar a armadura divina? Então, ele comenta que lá na era mitológica ele já viu isso acontecer, ele já viu um cavaleiro despertar a armadura divina. Só que fica na nossa memória, geralmente, que a armadura que ele se refere é a armadura de Pegasus. Só que o Thanatos ele não explica qual a armadura que ele viu, ele diz só que viu uma armadura daquela. Inclusive, se fosse a armadura de Pegasus, eu acho que ele diria, né? Eu já vi uma armadura de Pegasus divina na era mitológica, só que ele só diz que já viu uma armadura daquela. Então a forma como ele faz o comentário pra mim já prova mais que não era uma armadura de Pegasus do que era uma armadura de Pegasus. Inclusive a gente tem muito essa ideia do Seiya ser um matador de deuses, talvez por influência de Lost Canvas, onde o Pegasus é representado como matador de deuses. Mas na série clássica a gente não vê muito não isso do Pegasus ser um matador de deuses, hein? Mas agora vamos pensar, o Asclepio ele se tornou uma ameaça aos deuses. Mas será que ele se tornou uma ameaça aos deuses só porque ele curava a galera? Pode ser, mas ainda assim ele era só um cavaleiro de ouro. Um cavaleiro de ouro não é uma ameaça para o Olimpo, né? Mas esse em algum momento da era mitológica o Asclepio tenha banhado sua armadura com o sangue de algum deus. Talvez a própria Athena mesmo, ou talvez algum deus tenha emprestado sangue para ele de propósito, para que ele pudesse despertar a armadura divina e ampliar os poderes dele de certa forma. Porque a gente sabe que a armadura divina dá maiores possibilidades do cavaleiro expandir seu cosmo. Então, com o Odessa, o Asclepio conseguiria ir muito além do que ele já ia. E isso é que pode ter preocupado os deuses. Porque Cavaleiros de Ouro fazendo uma rebelião, ok, é preocupante, mas Cavaleiros de Ouro com um cavaleiro mega fodão usando uma divina fazendo uma rebelião, aí sim é preocupante. Mas assim, só uma teoria louca que me veio na cabeça, porque até hoje a gente não sabe qual a armadura divina que o Thanatos estava se referindo lá no final do manga clássico. Mas será que a Athena daria o sangue dela para Asclepio? A gente não sabe na verdade como que era a personalidade do Asclepio, a gente não sabe se ela era parecida com a personalidade de Odisseus, que parece ser um cara bom, ou se na verdade o Asclepio era mais parecido com o Saga ou com o Canon, que são personagens mais ambiciosos. Se o Asclepio tivesse realmente esse tipo de personalidade, a Athena não cederia o sangue para ele com toda certeza. Mas esse é um outro ponto que eu quero chegar. O objeto que nos foi apresentado recentemente nos últimos capítulos de Next Mans, o báculo de Asclepio. Na luta ali contra o Shishima, a gente não conseguiu ver muito do poder dele. O Odisseus ele usa somente para poder abrir as 4 portas de Buda mesmo. Só que será que foi para abrir as portas? Eu fiquei pensando aqui, porque para abrir as portas, talvez ele conseguisse abrir com as próprias mãos, ou conseguisse abrir com telecinese, porque a telecinese, para mim, pelo menos, parece ser uma habilidade comum entre os Cavaleiros de Ouro. Agora a impressão que me deu é que talvez mesmo o Cavaleiro de Serpentário ele tenha limites para o poder de autocura dele. Talvez ele não conseguiria sobreviver às 4 portas de Buda ao mesmo tempo, mas com o báculo aí ele fica tão hack que ele consegue sobreviver a qualquer coisa praticamente. Talvez com esse báculo ele se torne de certa forma imortal. Isso criaria aquele mesmo problema que eu comentei sobre os deuses serem imortais e não aceitarem caso humanos virem imortais. Seria uma possibilidade eles perceberem que esse báculo torna o Asclepio um ser praticamente imortal, e sendo imortal ele seria uma ameaça aos deuses, que também são os únicos seres imortais do universo sem ser, pelo que a gente sabe. Só que aí fica a pergunta, por que esse báculo é tão poderoso assim? Será que a própria Athena criou essa armadura com um báculo tão poderoso assim, com uma habilidade tão apelona, sendo que a própria Athena não gosta de usar armas? Muita gente acredita que esse báculo seja uma referência ao símbolo da medicina, né, ao símbolo do Asclepio, que é tido como patrono de certa forma da medicina, por ele ser o deus grego relacionado a ela. Só que na verdade esse báculo ele não tem nada a ver com o símbolo da medicina e nada a ver com o símbolo do Asclepio também. Só que o báculo do Serpentário ele lembra mais o símbolo do comércio do que o símbolo da medicina. Porque o símbolo do comércio ele tem a cobra se entrelaçando e 2 asas do lado, exatamente como é o báculo do Odisseu. Mas se esse símbolo da medicina representa o Asclepio, esse símbolo aí do comércio representa quem? E agora se preparar para que lá vem a parte boa. O símbolo que parece com o báculo do Asclepio é, na verdade, o caduceu de... Se prepara.
O Carrossel de Hermes, exatamente, Hermes, o mensageiro dos deuses do Olimpo. Uma coisa muito interessante é que o Hermes ele não é só o serviço de correio dos deuses não. O Hermes também ele é conhecido como o deus da trapaça grego. O que o Loki é na mitologia nórdica, o Hermes seria na mitologia grega. Ele é um deus mais brincalhão, um deus que gosta de passar a perna nos outros deuses. Então, talvez este báculo aí ser dado ao Ofiuco fosse na verdade uma brincadeira do Hermes, né? Pra provocar a ira dos outros deuses, porque era uma coisa que ele realmente gostava de fazer, provocar os outros deuses. Então, caso ele tenha usado a armadura divina, poderia ser o sangue de Hermes, por exemplo. Mesmo descartando essa teoria da armadura divina de Ofiuco, talvez esse báculo aí tenha sido entregue por Hermes e ele carrega esse báculo com ele até hoje. Como a gente viu, por ele é muito apelão, porque se com a explosão galáctica o Odisseus tinha sido reduzido a pedaços, né, a carne moída, com as 4 portas de Buda ele foi reduzido a pó mesmo, ele conseguiu voltar do pó graças ao poder do báculo, muito provavelmente. Mas esse báculo aí é cheio de mistério. Mas existe outro deus que pode estar relacionado a esse báculo aí, porque se você ver, esse báculo na verdade ele é uma serpente alada. E existe algum deus, será que é uma serpente alada? Sim, na mitologia azteca existe Quetzalcóatl, que é uma serpente alada, é um deus azteca, um deus sul-americano. Ok, Ed, você tá viajando, nada a ver, o Cromada tá tratando de mitologia grega, o que tem a ver colocar Quetzalcóatl no meio? Então, no próprio Night Mansion, na verdade, o Cromada já colocou deuses de outras mitologias. O próprio Shiryu, ele ganhou a gema do deus dragão, e o deus dragão é um deus chinês, não tem nada a ver com mitologia grega, e o Cromada meteu aí no meio nessa salada que tá o Night Mansion. Então eu poderia colocar o Quetzalcóatl pra ser o deus desse báculo aí. Como o cajado do Shiryu tinha a gema do dragão, esse báculo de Asclepio pode ter a gema de Quetzalcóatl. A gente não sabe ainda na verdade o que é a gema do dragão, porque a gente não sabe se ela dá algum poder pro Shiryu, se ela só retira o ponto fraco dele, ou se ela não faz nada também, né? Se ela só reconhece ali ele como um representante do deus dragão na Terra. Pode ser uma gema maligna que está no báculo do 13º Cavaleiro de Ouro, essa bolota vermelha aí na boca da cobra. Mas aí você pode me perguntar, mas Ed, o Quetzalcóatl ele já apareceu alguma vez em Cavaleiro Zodíaco? Pelas mãos do Kurumada que eu me lembre, não. Mas a franquia já apareceu, sim senhor. No mangá de Saint Achou. Aqui no mangá de Saint Achou, como vocês podem ver, a gente tem uma serpente alada. Parece com o báculo de Ofiuco ou não parece? Responde aí pra mim, comenta pra mim. Se desse bagulho não parece com o báculo de Ofiuco, me chama de Mario. Pode comentar aí, ô Mario, não parece com o báculo de Ofiuco. Muito obrigado. O que é essa serpente voadora aí? A serpente voadora é simplesmente a alma de Ares. Quem tá acompanhando Saint Achou, quem sabe mais ou menos do que se trata, é a saga das Santias contra a deusa Ares, a deusa da discórdia. E quem melhor do que a deusa da discórdia para causar uma treta do cacete no Olimpo, não é? Talvez ela tenha dado esse instrumento aí para que ele ficasse tão overpower que despertasse a ira dos deuses. Porque a gente já tem outro personagem na franquia de Los Cavaleiros del Zodíaco que possui um báculo. E se você pensar em 3 segundos, você pode me dizer qual que é esse personagem. 1, 2, 3. Isso mesmo, Saori. Saori Kido tem um báculo. E esse báculo da Saori é o que? É a deusa Nike, a deusa da vitória, que acompanha a Atena desde as eras mitológicas. Então, se o báculo da Saori é a deusa Nike, o báculo de Asclepio poderia muito bem ser a deusa Ares, ou então, quem sabe, ser o Hermes. Por que não? Será? Comenta aí pra mim o que você acha. Será que esse báculo é um deus? Será que esse báculo carrega a gema de um deus? Será que esse báculo é o quê? Será que esse báculo não é nada? Pode não ser nada também, né? Mas será que o Odisseus é tão overpower assim? Bom, pode ser exagero do Kurumada, mas no volume 11 de Next Dimension, a gente tem uma passagem que diz o seguinte: uma hora a casa de Serpentário vai surgir, e o que vai acontecer depois disso é a destruição de todo o universo. Ele não diz a destruição do santuário, ele não diz a destruição da terra, ele diz que se a casa de Serpentário ressurgisse, todo o universo seria destruído. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o próprio Odisseus. O que a gente sabe sobre o Odisseus é que ele tinha grandes habilidades médicas, que ele tinha o sangue de ouro. Com esse sangue de ouro ele conseguia doar sangue para qualquer cavaleiro que se ferisse, e também o que a gente sabe é que esse sangue de ouro não é simplesmente um sangue O negativo, ele é um sangue que, além de ser doado para todo mundo, ele também possui propriedades curativas. Tanto é
que ele cura a doença, né, do Escarlate. E o Kurumada diz que na verdade ele foi picado por um escorpião, e como o sangue do escorpião é azul e o sangue humano é vermelho, houve uma mistura louca ali e de repente ele começou a ficar transparente. Outra coisa que a gente sabe sobre ele também é que ele era considerado um cavaleiro muito poderoso, e apesar disso, uma outra coisa que os cavaleiros sempre citam a respeito dele é que ele era um cavaleiro que não lutava, que ele era somente um cavaleiro médico. Isso é uma coisa muito intrigante, porque a gente tem um dilema aí a respeito da armadura de Ofiuco, porque é dito que a armadura de ouro de Serpentário ela estava enterrada junto com a casa de Serpentário desde as eras mitológicas. Foi dito recentemente pelo Kurumada que o Odisseus, assim como a China na série clássica, era o cavaleiro de prata de Ofiuco. E fica a dúvida se o Odisseus realmente tinha uma armadura de Ofiuco de prata, assim como a China tem, ou não, porque nós sabemos que existem duas armaduras de Ofiuco, uma de ouro e uma de prata. Se realmente quando a armadura de ouro de Ofiuco foi banida, foi construída uma armadura de prata para ser entregue ao próximo cavaleiro dessa constelação, ou se a armadura de ouro de Ofiuco após o século XVIII é que se tornou a armadura de prata, se a armadura realmente pode regredir de patente, porque até o presente momento não foi mostrado o Odisseu usando a armadura de prata de Ofiuco. E esse fato de dizerem que ele não lutava pode significar que realmente ele não usava a armadura, apesar de ser protegido pela constelação. Ele não tinha uma armadura para poder usar, porque a armadura estava banida desde os tempos mitológicos. Agora é o seguinte, pausa o vídeo, toma uma água, dá uma respirada, que essa informação aqui, rapaz... Ai, meu Deus do céu! Seguinte, é lógico que a astrologia não conta o signo de Serpentário, mas como o Kurumada sempre fez os Cavaleiros de Ouro, uma armadura referente ao signo, a gente pode entender que os Cavaleiros de Ouro ele tem certa relação com a astrologia e não com a astronomia. Só que como ele enfiou aí o Serpentário no meio agora, tem 13 Cavaleiros de Ouro e não 12, muda também as datas para vocês saberem o seu signo, né? Então, quais são as datas do signo de Serpentário? Segundo minhas pesquisas aqui, o Serpentário vai do dia 29 de novembro até o dia 17 de dezembro. Eu encontrei algumas fontes dizendo que vai até o dia 18 de dezembro, mas enfim, whatever, isso aí não importa. O que eu quero chegar é o seguinte: nós temos muitas teorias de que o Odisseus, de certa forma, vai curar o Seiya, talvez com o poder do báculo dele, talvez com os próprios poderes dele, talvez ele vá para o futuro para curar o Seiya, talvez como um escrito, desculpa cara, eu esqueci o nome agora, mas teve um escrito que falou que talvez ele possa curar através do tema, pelo vínculo da alma que eles têm. Enfim, existem várias possibilidades aí do Odisseus, por ter um poder de cura, conseguir curar o Seiya e a gente não ter que ver toda a saga de Hades de novo. E talvez a relação do Serpentário com o Seiya vá um pouco além disso, minha gente. Porque qual que é a data de aniversário do Seiya? É dia 1 de dezembro. Puta que pariu. Ou seja, Seiya não é mais de Sagitário. Agora o Seiya é do signo de Serpentário Ofiuco, minha gente. O Seiya é do 13º signo, se a gente contar com o calendário de 13 signos. No caso, nosso querido Odisseus ia morrer, o que a gente sabe que com certeza vai acontecer, porque o Kurumada adora matar personagem. Pode ser que a gente veja um Seiya de Ofiuco. Muita gente especulava que a China fosse vestir a armadura de Ofiuco, a armadura do 13º Cavaleiro de Ouro e tudo mais. Só que pode ser que o Seiya vista essa armadura e não a China, porque Seiya já não é mais de Sagitário, caso o Zodíaco passe a contar 13 signos. Se realmente a armadura da era mitológica for essa armadura divina, a armadura que o Thanatos comentou que existiu na era mitológica de um cavaleiro, for a armadura divina de Ofiuco, talvez a gente veja inclusive o Seiya com uma armadura divina de Ofiuco, que seria foda pra caramba. Uma outra possibilidade é que essa gema que existe, talvez seja uma gema, só estou especulando, tá? No báculo do Asclépio, seja do Seiya. E nós teremos mais de um cavaleiro com uma gema. Talvez isso dê um poder além dos limites que a gente já viu em cavaleiros. Talvez isso dê força a eles suficiente para poder enfrentar os deuses de igual para igual. A gente não sabe ainda qual que é o nível que o Shiryu tá, né? O Shiryu ainda não mostrou nenhuma mudança após absorver a gema, mas se realmente tiver uma gema aí nesse báculo do Asclépio, a gema der poderes a mais, seria uma coisa bem interessante de ser explorada. Talvez a gente tenha outras gemas adiante que sejam dadas aos outros cavaleiros de bronze também. Muitas especulações, muitas teorias nesse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero que você deixe um like aí para me ajudar, para ajudar esse canal a crescer, por favor, que esse canal está crescendo muito devagar, ultimamente. Me ajude, por favor.